Cultura medieval, gente. Vamos lá. O que é importante a gente saber para entender de cultura medieval? Essa aula eu ainda não passei com vocês, mas vocês devem ter tido algo bem próximo ou parecido em antropologia. Então, se não tiveram, vamos tentar relembrar aqui, né? Toda vez que a gente fala em cultura, para a gente entender a história, nós vamos entender isso como manifestação humana em determinada comunidade, ou seja, ou também um modo de expressão. A cultura, gente, ela é dividida para estudar a Idade Média como cultura popular ou cultura erudita. E o que que nós vamos ter na Idade Média? Nós vamos ter uma circularidade cultural, perdão, que as duas vão se envolver. Porque quem vai determinar muito da cultura medieval vai ser justamente a Igreja Católica. Por exemplo, sobre a cultura popular. Ela é uma cultura que vem da oralidade, ela é passada de pessoa em pessoa, de geração em geração. São aquelas coisas que fazem parte das nossas raízes, como costumes, tradições e festas, por exemplo, ok? Aí o que, que vai acontecer? Quando a cultura ela já é mais erudita, ela já passa aí por um crivo, ela já passa por um pensamento, né? E ela já é registrada. Ela vai ter aí, né, que vai ser a parte da cultura escrita. E aí nós vamos ter como base, né, para a Idade Medieval, os textos teocêntricos, ou seja, textos bíblicos, que vão buscar, né, justificar o cotidiano das pessoas. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do Carnaval. Ele é uma festa pagã, mas ele vai marcar o início aí o início da Quaresma. A mesma coisa vai acontecer com a Páscoa, a mesma coisa vai acontecer com o Natal, ok? Ou os hábitos do nosso dia a dia. Por exemplo, o cotidiano medieval, no dia a dia, as pessoas elas iam acreditar que elas iam ter que viver numa eterna luta contra o mal, ou seja, ficar lutando contra a possibilidade de pecar. Então, isso nós vamos chamar de maniqueísmo, ou seja, a existência entre o bem e o mal. Então, nesse momento, a partir do momento que a gente tinha presente Deus, a gente também tinha presente o diabo dentro do cotidiano medieval. E era contra isso, contra essas tentações, que as pessoas precisavam mudar. Os conceitos que a gente pode associar aqui, que a igreja tinha controle. Por exemplo, a castidade, a associação do conceito de virgindade, a pureza, essas coisas, beleza? Os pecados, como é, homossexualidade, aliás, incesto, e também diz respeito à monogamia, tá? Depois, monogamia. Depois eu vou lembrar sodomia, pederastia, que eles vão falar assim, vão usar outros nomes para associar esses pecados que eu coloquei no nome atual. O celibato também vai ser muito importante, que é a chamada castidade, né, divina, como por exemplo a proibição de casamento para o clero, beleza? E a confissão, que era a única maneira das pessoas conquistarem o seu perdão. Ou seja, o pensamento medieval, o dia a dia, ele era diretamente associado à igreja. E isso eu estou falando dentro de maneira geral para toda a população. Mas nós vamos começar a ter o surgimento das escolas. E essas escolas a gente consegue perceber como elas surgiram através do estudo de filosofia que a gente tem até hoje. As duas principais escolas filosóficas da Idade Média é a patrística, e toda a patrística ela vai ficar do século I ao século IV, lá na Baixa Idade Média, tudo bem? Se a gente for ver, não é nem Baixa Idade Média, isso é um pouquinho antes ali, beleza? Que a Idade Média a gente sempre coloca como marco ali o ano 5, o século V. E depois nós vamos ter a escolástica, tá? Que aí já é bem o período mesmo da Alta Idade Média, do século XI ao século XIV. Primeiro, gente, inicialmente as escolas elas vão fornecer aí uma formação religiosa. E o que, que vai acontecer, né? Essa formação religiosa ela não era o suficiente para justificar o mundo que a gente tinha na Baixa Idade Média, que nós estávamos tendo o ressurgimento do comércio, o ressurgimento urbano, essas coisas. Então, nós vamos chamar agora algumas escolas de corporações de ofício, o lugar onde a pessoa vai para aprender uma profissão. E essa profissão ela vai servir justamente para operar a favor da burguesia, para ter uma noção aí de administração.
Essas corporações de ofícios, inicialmente, né, elas vão ter a tutela da igreja. Depois elas vão começar a surgir como associações privadas, que vão ser as chamadas universidades, ok? E no início eles vão estudar aí medicina, teologia, direito, contas, ok? Que vai ser muito importante para a contabilidade. Então, essa vai ser a função aí educativa durante a Idade Média. Gente, a primeira coisa que eu coloquei aqui embaixo para a gente entender sobre a patrística, que é um pouquinho antigo, né, e que vai formar a mentalidade do homem medieval, tá? O responsável por ela é o Santo Agostinho de Hipona. Ele vai ter uma influência de uma escola platônica. Ele que vai dar essa ideia de bem versus mal, tá? Ele vai falar que o ser humano ele é fruto do pecado. E por ser fruto do pecado, gente, ele vai ter que ter a fé. E essa fé, gente, vai ser a única maneira dele chegar à razão. E nós estamos vivendo em um mundo que ele é cópia de um mundo perfeito, que é o mundo que é a cidade de Deus, e nós vivemos aqui na cidade dos homens. Depois a gente vai ter aí o neoplatonismo, beleza? Que vai ser um intermediário entre esses dois, e a escolástica, que é mais a cara desse período que a gente está estudando. Olha como muda. Primeiro, eles vão querer entender para crer. Esse entender para crer, gente, é muito importante, porque a gente já tem uma mudança de percepção de pensamento. Olha como mudou. Antigamente a gente tinha que ter fé para entender, agora não, a gente quer entender o que nós estamos acreditando. Então, nesse momento a gente vai colocar aí provas científicas, né, para tentar descobrir a existência de Deus, que é o caso das 5 vias, tá? Que é o motor, a causa, a forma, a perfeição e a finalidade. Se vocês não tiveram isso ainda em filosofia, me sinaliza durante a live, que aí a gente fala um pouquinho mais a respeito, beleza? E vai ter uma crítica também à prática dos lucros. Gente, guarda isso, essa crítica à prática dos lucros pela Igreja Católica, porque isso vai ser importante para a gente conseguir entender depois o renascimento, né, o surgimento de novas religiões aí, ok? Outra coisa que é importante para entendermos é o renascimento do século XII. O que é esse renascimento do século XII? Vai ser um momento onde nós vamos ter ali sabe aquela coisa que eu comentei com vocês do excedente agrícola e as pessoas vão começar a viver com um pouco mais de conforto? Então nós vamos ter um movimento intelectual, que ele vai ser voltado para artes, arquitetura e literatura. A gente pode dizer que isso daqui vai ser o início, né? Vai meio que o espermatozoide do humanismo. A gente vai ter um estudo mais forte da gramática, também da lógica e do direito, além da teologia, tá bom? Que vai ser bem estudado aqui. O local onde isso vai se destacar vai ser justamente na França. Só que esse momento ele vai ser muito propício também para a construção de novos monumentos. Essa construção de novos monumentos, gente, de novas igrejas, principalmente igreja, que naquela época ou se construía igreja ou se construía castelo. E nisso vai ter uma arquitetura que vai ser muito própria do período. Vai ter a arquitetura românica, que é essa daqui. A arquitetura românica, gente, ela tem as paredes mais grossas. Sempre vai ter as paredes mais grossas e esses formatos de arco aqui, ó, tá vendo? Que é meio como uma referência a Roma, tudo bem? Vocês podem ver, ó. Eles têm essa coisa da parede mais grossa, a gente consegue enxergar um fim nisso. E nós vamos ter a arte gótica, que já é uma inspiração dos povos godos, né, que começaram a construir dessa maneira. Onde nós vamos ter uma construção mais alongada e mais cheia de detalhes. Tá vendo, ó, como ela é alongada essa construção? Beleza? E toda a igreja gótica, né, ela é marcada pelos 3 acessos, enquanto a românica ela é marcada por um único acesso aqui, tudo bem? De entrada. Beleza, gente? Depois a gente pode discutir durante a live um pouquinho mais sobre esses 2 estilos de arte.